tudo bem? Boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro, né? O nosso quinto dia de transmissão ao vivo aqui no EAD. E hoje eu estou para conversar sobre um tema bastante de grande importância na atualidade e também muito comum ao cotidiano, né, dos profissionais de enfermagem e dos profissionais que atuam na área de saúde da mulher como um todo. Então, nós hoje vamos estar conversando sobre a assistência de enfermagem ao parto vaginal, né? Vamos estar focando essa assistência na atenção às boas práticas, à assistência ao parto e nascimento, as práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e práticas, né, aceitas e regulamentadas também pelo Ministério da Saúde. Então, vamos iniciar, né, a transmissão de hoje conversando sobre por que esse tema, né, ele foi colocado aqui, foi eleito, foi escolhido por nós para ser abordado nessa programação do Outubro Rosa. Então, nós temos, né, em nosso país uma problemática muito importante quanto à questão da prevalência, né, de partos cesarianos, que é o parto abdominal, né? Também nós podemos chamar o parto por via alta. E esses índices de cesárea no Brasil, eles estão ainda muito elevados comparando-se à recomendação, né, da Organização Mundial da Saúde. E quando nós avaliamos essas cesarianas do ponto de vista, né, da atenção à saúde da mulher na rede suplementar, que é a rede conveniada e particulares, os índices são ainda mais alarmantes. Então, hoje a quantidade de parto cesáreo supera a quantidade de parto vaginal quando a gente considera o país como um todo. E quando a gente considera determinadas regiões ou classes sociais, esses índices eles ultrapassam 80%, 90%. Né? Então, em alguns locais, especialmente no atendimento na rede particular de saúde, o parto cesáreo ele chega a ser quase 100% de todos os partos. E assim, embora esse não seja o foco principal da aula, né, a gente precisa refletir sobre a questão de a importância que a gente tem de estar estimulando, né, o parto vaginal. Então, nessa conversa que nós vamos ter hoje, eu quero deixar vocês bem à vontade para que vocês possam estar comentando, tirando as dúvidas de vocês, né, as perguntas que vocês queiram fazer, ou estar comentando a transmissão sobre se o áudio está legal, né, se vocês estão conseguindo compreender a minha fala, enfim, essa conversa, né, que seja de forma bem interativa para que a gente possa estar dando o feedback adequado para vocês. Então, a qualquer hora vocês podem ficar à vontade e eu vou ficar aqui, né, comentando nominalmente ou trazendo as perguntas de vocês e respondendo, tá certo? Então, sempre que possível, comentem, por favor, se o áudio tá legal e se vocês estão conseguindo me compreender e façam sugestões, façam comentários e façam perguntas para isso. Então, vamos começar explicando que a assistência ao parto e nascimento, né, ela tem início no atendimento dessa mulher a nível de atenção básica no pré-natal, tá certo? E aí, esse pré-natal de baixo risco, de risco habitual, né, que é aquelas mulheres que possuem um risco fisiológico na gestação, ele, na atenção básica à saúde, pelo Sistema Único de Saúde, ele é feito, né, pelo profissional enfermeiro em consultas intervaladas com o profissional médico. Então, nós, enfermeiros, temos uma grande participação na assistência pré-natalina, no acompanhamento pré-natal. E esse atendimento, esse acesso precoce ao pré-natal, a captação precoce da gestante até 12 semanas, faz com que nós tenhamos uma evolução satisfatória da gestação e tem toda uma repercussão lá no momento do parto e do nascimento, tá certo? Então, tem todo um elenco de atividades, né, que nós devemos realizar no pré-natal, desde a captação precoce até a oferta de exames, né, de teste rápido para gravidez, de teste rápido para sífilis, para HIV, bem como aquele elenco mínimo de exames que nós devemos solicitar. E o padrão que cada consulta deve seguir, né, no sentido do que é que nós vamos fazer de avaliação no pré-natal, que muito embora não seja o foco da aula, por isso eu não vou me demorar muito, senão a gente não consegue chegar lá na assistência ao parto,
mas eu preciso frisar, né, que vocês vão ter no material que vocês, né, que estará disponível para vocês ao final da transmissão, vocês terão as recomendações para essa assistência também, as diretrizes para assistência ao parto humanizado. E aí a gente tocou lá no material na atenção de pré-natal, inclusive com a necessidade da presença do acompanhante, tá certo? No que diz respeito ao atendimento desde o pré-natal, passando pelo parto e nascimento e pelo puerpério, né? Sendo que desde 2005 a gente tem a lei do acompanhante, né, em vigor no país, mas que muitos serviços de maternidade ainda não têm feito, tá certo? Bom, fico então aguardando também comentários de vocês aqui para que a gente possa estar fazendo esse momento bem interativo, tá certo? E agradeço pela participação que vocês possam fazer aqui ao vivo conosco. Então, o que é o parto normal ou parto vaginal? Pela Organização Mundial de Saúde, é o parto que tem início, né, espontâneo. Então, nenhuma droga ou nenhum procedimento médico, nenhuma intervenção médica foi necessária para que houvesse o início desse trabalho de parto. Ele ocorre de forma espontânea, portanto, ele tende a ocorrer entre 37 e 42 semanas. Esse é o trabalho de parto considerado, né, dentro da fisiologia. Antes de 37 semanas, ele é considerado prematuro. Após as 42 semanas, ele é considerado pós-termo, né? Ou pós-data, também nós podemos chamar, né? Então, dentre as 37 e as 42, acima de 37 até 42, ele é o parto que nós chamamos de parto a termo, ou seja, dentro do tempo esperado para o nascimento. E esse trabalho de parto, né, além de ter o início espontâneo, ele tem características que nos fazem distinguir um trabalho de parto verdadeiro de um falso trabalho de parto. Então, todo profissional de saúde, profissional enfermeiro especialmente, ele deve saber distinguir essas características. E que características são essas? O que é que vai afirmar que o trabalho de parto é verdadeiro? Primeira questão é a presença de contração uterina, né? Então, o útero ele é um órgão eminentemente muscular e é um órgão que tem a capacidade, portanto, de responder ao estímulo endógeno, no caso do trabalho de parto, né, espontâneo, ou ao estímulo exógeno, quando a gente precisa fazer uma uterotonina, como é o caso da ocitocina. Então, ele tem a capacidade de se contrair, né? E é essa contração uterina que reflete, sim, uma das principais características do trabalho de parto. Então, a mulher vai sentir contração uterina. Como é que essa contração se refere do ponto de vista da percepção da mulher? A dor. Então, a mulher vai chegar dizendo que está sentindo dor. Por vezes, ela diz que a dor é no pé da barriga, ou seja, dor embaixo do ventre, do tipo cólica, porque é aquela dor que vem e passa, né? E a outra característica, além da contração, é o padrão dessa contração. Não só a sua presença, mas o padrão. No falso trabalho de parto, o padrão costuma ser irregular. O que é que isso quer dizer? O padrão ele vai ter não segue uma regularidade. O que é um padrão irregular? Uma contração ocorre agora e a outra vem de forma espaçada, né? Então, pode ser meia hora, 20 minutos ou até mais que isso. Isso é um padrão irregular. É aquela dor que vem, ela diz que vem e passa e demora para vir novamente. A contração de trabalho de parto efetivo, ela não é assim. Ela tem um padrão de regularidade. E para eu dizer que a mulher está em trabalho de parto franco ou ativo, ela tem que ter pelo menos, né, entre duas ou três contrações no intervalo de 10 minutos, que é o que eu chamo de avaliação da dinâmica uterina. Então, resgatando aqui, tá certo? Agradeço aqui a Valquíria, que está elogiando a nossa explanação, a nossa explicação. Como é que você, enfermeiro, vai reconhecer, então, esse trabalho de parto? A presença da contração ela é avaliada pelo exame abdominal, onde o enfermeiro coloca a palma da mão no fundo do útero e ele vai identificar ali a mudança do tônus uterino. Como é que esse tônus uterino vai se apresentar, né? Vocês poderiam estar perguntando. Há um enrijecimento da parede abdominal, tá certo? O local, especialmente onde fica o fundo uterino, ele vai ficar
especialmente, né, enrijecido, durinho. Por quê? Porque é lá que a contração tem início, é lá que a contração é mais intensa e é mais duradoura. É o que nós chamamos de tríplice gradiente descendente. As contrações iniciam, são mais intensas e mais duradouras na parte superior do útero e se propagando numa velocidade, né, de 2 segundos para todo o órgão, tá certo? Então, as contrações de trabalho de parto, elas são, para a gente fechar, 2 ou 3 em 10 minutos, e esse padrão de 10 minutos, ele é determinado pela Escola de Obstetrícia de Montevidéu, e ela é um padrão aceito universalmente. Então, nós costumamos ficar 10 minutos ao lado da paciente, avaliando a frequência de contração. O que é que isso quer dizer? Quantas contrações a paciente tem no intervalo de 10 minutos. Tendo 2 ou mais contrações, nós dizemos que ela está em trabalho de parto ativo. Não só o padrão de contração caracteriza o trabalho de parto ativo. O próximo passo que a gente avalia é a dilatação cervical. Então, o colo de útero, né, o colo do útero, ele vai estar fechado ou um pouco aberto no início do trabalho de parto, né? Ele vai estar uma polpa digital, né, para a multípara, ou seja, para a mulher que já pariu, atestando que aquela mulher já pariu, mas isso não é um indicativo de dilatação cervical. E para a mulher que vai parir pela primeira vez, o colo geralmente vai estar dilatado 2 centímetros ou mais. Então, eu digo que a mulher está em trabalho de parto quando ela tiver 2 ou mais contrações em 10 minutos e uma dilatação cervical de 3 centímetros ou mais, tá certo? Então, o que é a dilatação cervical? O orifício interno do colo uterino começa a abrir e vai ter um padrão de abertura, de dilatação, mais ou menos de 1 centímetro por hora, né, até a dilatação máxima, que é completada aos 10 minutos, tá certo? A Helenilza está aqui agradecendo as explicações, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, Helenilza, nós estamos aqui para responder, tá certo? E, por favor, comentem também se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se a transmissão está adequada para vocês. Então, contração e dilatação são especialmente 2 condições necessárias para que a gente caracterize esse trabalho de parto verdadeiro. E a partir do momento que essa mulher chega, né, à maternidade, ao serviço de triagem obstétrica, como é que a gente realiza essa avaliação dessa paciente? Então, primeiro nós vamos colher a história, né? E dentro dessa coleta de dados, nós vamos pegar o cartão de pré-natal e vamos calcular a data provável do parto, vamos calcular a idade gestacional, né, através das regras, da regra de Nageli, onde nós calculamos a data provável do parto, somando. Nós vamos perguntar à mulher, vamos observar no cartão de pré-natal, qual foi a data da última menstruação. Também, às vezes, chamada de última regra, né, pode estar lá, UR, última regra. A partir daquela data, nós aplicamos a regra de Nageli, onde nós somamos 7 ao dia, subtraímos 3 ao mês, né? E aí vamos ver para que ano que vai dar, se vai dar dentro do mesmo ano ou se passa para o outro ano aquela data provável do parto. Aplicamos 7 ao dia, subtraímos 3 ao mês. E a data da automenstruação também é utilizada para calcular a idade gestacional. Eu somo a partir da última regra todos os dias, até aquele dia que a mulher se apresenta no serviço por ocasião do parto ou de uma consulta, e aquele somatório de dias, por exemplo, 280 dias, né, de gestação, eu divido por 7. Por quê? Porque eu quero a idade gestacional sempre em semanas. Então, essas informações, elas são inicialmente, né, levantadas pelo profissional enfermeiro, ou pelo profissional de saúde que esteja atendendo essa mulher, o médico ou o enfermeiro. A partir daí, nós vamos interrogar qual é a queixa da mulher, né? Ela se apresenta na maternidade porque ela sente dor, ela está perdendo secreção vaginal, se está perdendo secreção, qual é o aspecto da secreção, está perdendo líquido, quando foi que começou a perder líquido, qual é o aspecto do líquido amniótico, né? Quanto ao odor, quanto à característica, quanto à temperatura, então, isso quanto à quantidade, tudo isso nós vamos estar perguntando e anotando.
Feita a avaliação física, né, ou melhor, feita a entrevista de enfermagem e avaliando os sinais vitais, onde nós vamos focar especialmente na temperatura e na pressão arterial, mas devemos realizar a determinação de todos os sinais vitais, nós vamos proceder o exame físico obstétrico. Então, para isso a gente encaminha a mulher, né, para que ela vista a vestimenta, a batinha, a camisola daquele serviço hospitalar e vamos colocar a mulher na mesa de exame. E aí o primeiro procedimento que nós fazemos, né, vocês vão ver na aula, né, que está disponível para vocês, na íntegra, nós vamos ver qual a primeira coisa que eu determino? A altura de fundo uterino, né? Então, eu preciso de uma fita métrica, e aí é um exame simples da gente fazer, e vou correlacionar com a idade gestacional. Esse dado, gente, ele já é muito importante para eu saber se eu tenho um crescimento adequado, pequeno ou grande para a idade gestacional, tá certo? Adequado ou inadequado, que pode ser adequado, pequeno para a idade ou grande para a idade. Como é que eu mensuro a altura de fundo uterino? Eu ponho o ponto zero da fita métrica, né, na borda superior da síntese púbica. E a partir dali, eu vou, né, até a borda do fundo uterino, onde eu vou tocar com a minha face interna e inferior, né, da palma da mão. E vou anotar em centímetros qual a altura de fundo uterino e correlacionar com o gráfico que eu tenho de altura uterina pela idade gestacional. E esse gráfico vai me dizer se está, né, adequado, se está pequeno ou se está grande para a idade. Isso já me faz pensar na possibilidade de um oligoâmnio quando está pequeno para a idade gestacional, de um crescimento intrauterino restrito, ou do contrário, grande para a idade gestacional, de um feto macrossômico, da presença de um polidrâmino, da presença de uma gestação gemelar, enfim. Então, muitas questões a gente já pode tirar só com a medida da altura de fundo uterino, tá certo? Fico aqui também aguardando, à medida que eu vou explicando, as perguntas de vocês, tá, gente? Fica muito melhor da gente interagir se vocês tiverem perguntas. Feita a avaliação da altura de fundo uterino, qual o próximo passo que eu vou fazer? As manobras de Leopold. As manobras de Leopold, elas são aplicadas em 4 tempos, na aula também está mostrando, né? Como é que se aplica, as figuras estão mostrando a aplicação dessa manobra. Primeiro tempo da manobra, eu coloco as mãos espalmadas sobre o fundo uterino e eu vou procurar observar qual é a parte da apresentação fetal que está albergada no fundo uterino. Isso aí já vai me norteando se é uma apresentação pélvica, se é uma apresentação cefálica, e também é o tipo de situação, se é longitudinal ou se é transversa. Então, vou fazendo a avaliação. A Roselene está perguntando que o técnico também faz isso. Acredito, Roselene, que é o técnico de enfermagens, né? Ele também realiza essa avaliação junto com o profissional enfermeiro, né? A avaliação da altura de fundo uterino, a avaliação das manobras de Leopold, a ausculta dos batimentos cardiofetais, o técnico de enfermagem também realiza, né? Durante a avaliação da mulher na internação da maternidade, durante o pré-parto, auxilia também no momento do parto. Com certeza, né, fica bem lembrado aqui esse comentário da Roselene. E aí a gente tem, a partir da aplicação da primeira manobra, eu vou então escorregando as mãos nas laterais, né, pelas laterais do abdômen materno, procurando identificar a lateralização do feto, ou seja, a posição fetal, que é norteada pelo lado em que as costas, o dorso fetal, ocupa, se é à direita da mãe, se é à esquerda da mãe. No terceiro tempo da manobra, eu vou verificar a insinuação ou encaixe, que é quando o maior diâmetro da cabeça fetal ocupa o estreito superior materno, né, da pelve materna, que é justamente o que eu chamo de encaixamento ou insinuação. Quando eu digo que o feto está encaixado, né, o diâmetro biparietal alcançou o nível das espinhas ciáticas maternas, portanto, ele ultrapassou o estreito superior e é uma prova importante de que há uma boa compatibilidade entre a bacia obstétrica e o tamanho do feto. Então, quando por vezes esse trabalho de parto, né, ele vai evoluindo
e a mulher não apresenta ainda, o feto não se apresenta encaixado ou insinuado, a gente deve ficar alerta para uma possível desproporção do tipo feto-pélvica, céfalo-pélvica, tá certo? Então, feitas as manobras de Leopold, o que é que eu espero ao final delas ter reconhecido? A situação, que eu caracterizo como longitudinal transversa, né? E a de transição, que é a oblíqua, que uma hora vai ser longitudinal ou transversa. A apresentação, se cefálica ou pélvica. A posição, se direita ou esquerda, tá certo? E a insinuação, se o feto está móvel, a cabeça fetal está móvel ou se a cabeça fetal está fixa. Então, eu consigo ter esses 4 parâmetros pelo exame abdominal, a palpação. Feito isso, localizando, portanto, situação, apresentação, posição, eu vou proceder à ausculta dos batimentos cardiofetais. Ou com o pinar, né, o instrumentozinho do pinar, só que a gente sabe que hoje ele está, né, quase que em desuso nas maternidades, com o uso, né, mais corriqueiro, né, e mais difundido do sonar Doppler, né, que é para a ausculta dos BCFs. E é bom a gente frisar aqui, né, que quase todas os partos vaginais, eles vão ocorrer na situação longitudinal, a situação transversa não permite o parto vaginal, e na apresentação cefálica, embora a apresentação pélvica não é uma contraindicação absoluta ao parto vaginal. Mas a grande maioria dos fetos estará em situação longitudinal, em apresentação cefálica, né? 90% dos fetos estarão assim. E esse é o tipo de apresentação e situação que o enfermeiro, especialmente o enfermeiro obstetra, tem a competência legal, né, para acompanhar e para participar, né, ali do momento do período expulsivo, que é o parto, tá certo? Os partos considerados eutóxicos, os fetos estão longitudinais, cefálicos e a cabeça está fletida. O que é a cabeça fletida? É a apresentação de vértice. O queixo, o mento do feto toca a parte anterior, né, do tórax. E isso faz com que essa flexão da cabeça faz com que a cabeça fetal possa se adequar aos diâmetros, né, da pelve materna, que são chamados de estreitos da bacia. Estreito superior, estreito médio e estreito inferior. E esses estreitos, eles são áreas angustiadas da bacia por onde o feto precisa passar, né? São as áreas mais... Quando a gente diz que uma área é angustiada, a gente está querendo dizer que são áreas que o feto vai ter mais dificuldade, porque elas têm protuberâncias, elas têm proeminências e elas também são mais exíguas, né? Elas são menores. E isso faz com que o feto precise ter a cabeça fletida para conseguir fazer os movimentos de descida e de rotação interna, tá certo? E assim progredir pelo canal de parto. Então, nós estávamos lá. Voltando a dizer aqui que eu aguardo, né, os comentários de vocês, toda hora que vocês possam fazer é bem-vindo, especialmente na forma de pergunta, tá certo? Também é muito bom quando vocês começam a interrogar a aula e a gente participa mais ativamente. Então, a gente estava lá no exame obstétrico, onde eu disse como a gente identifica, determina a altura de fundo uterino e determina a situação, a posição e a apresentação fetal e a insinuação. Depois eu procedo à ausculta dos batimentos cardiofetais. Onde é que eu vou posicionar o transdutor do sonar? No quadrante para onde eu observei que o dorso está voltado, né? Então, se o dorso está à direita, eu vou posicionar o sonar Doppler à direita. Se à esquerda, vou posicionar à esquerda. E se a cabeça que se apresenta na pelve, então a apresentação é cefálica, a ausculta cardiofetal estará no quadrante inferior, seja direito ou esquerdo, de acordo com a posição. Se a apresentação é pélvica, você vai provavelmente encontrar a ausculta, né, dos batimentos, o foco mais audível nos quadrantes superiores, esquerdo ou direito, de acordo com a posição, tá certo? Então, qual é o ponto mais forte de ausculta cardiofetal? É sobre o dorso fetal, onde nós vamos colocar o transdutor do sonar. Feita essa avaliação, né, a gente lembra aqui que a ausculta cardiofetal normal, ela vai de 120 a 160 batimentos por minuto.
Quando abaixo disso, eu digo que tem bradicardia. Quando acima disso, eu digo que tem taquicardia. Essas duas condições, elas são sinais de alerta, né? E elas devem ser prontamente comunicadas ao médico para que as intervenções necessárias sejam tomadas, tá certo? A gente precisa ter uma atenção ao ritmo, né? Tututum, 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 tututum. Esse é um ritmo de galope, e a frequência dessa ausculta, né? E a mulher em trabalho de parto, ela deve ter a ausculta antes da contração e durante a contração, se possível, e após a contração, para que a gente possa comparar esse padrão de ausculta. Feito isso, eu vou determinar quantas contrações a mulher está apresentando no intervalo de 10 minutos. Como eu disse para vocês, com a mão espalmada acima do dorso, né? Acima do fundo uterino, né? Melhor dizendo. E contando no ponteiro de relógios, quando esse padrão de contração começar a enrijecer a parede abdominal, quantos segundos cada contração demorou. Depois eu faço uma média aritmética. Como é que isso se aplica? A mulher teve uma contração, então eu coloco apenas que foi uma contração em 10 minutos. E quanto tempo essa contração durou? 30 segundos, 40 segundos, né? Enfim. Se ela teve duas, eu faço um somatório dos segundos e divido por 2. Se ela teve 3, também, os 3 tempos e divido por 3. E assim progressivamente, né? Até uma máxima de 5 contrações em 10, que já são contrações de período expulsivo. Né? Se eu tiver com essas contrações, acima de 5 contrações em 10 minutos, eu tenho uma taquissistolia. E isso é uma distócia que precisa ser corrigida com a ajuda do médico prontamente, para que evite problemas de sofrimento fetal, de sofrimento materno e rotura uterina. Feita a avaliação das contrações, eu vou partir para o exame de toque vaginal, né? E aí, o que é que eu vou estar buscando nesse toque vaginal, tá certo? Eu vou estar avaliando o apagamento do colo, que é o encurtamento do colo uterino. Esse colo, ele se encurta para quê? Para que ele possa fazer um canal de contiguidade e permitir que o feto consiga progredir através do canal de parto e o parto ocorra sem complicação. E além de apagar ou encurtar, o colo uterino dilata. Então, a dilatação para o trabalho de parto, né? Ela começa lá com 2 ou 3 centímetros e ela vai até a dilatação completa de 10 centímetros. Ao mesmo tempo que eu toco, eu vejo o apagamento, eu determino a dilatação, eu avalio a integridade das membranas amnióticas. Se a paciente tem bolsa rota, eu anoto a característica do líquido quanto à quantidade, coloração, odor, temperatura, tempo de amniorrex, né? O que é amniorrex? Tempo de rotura espontânea das membranas. A rotura espontânea das membranas, né? Quando ela ultrapassa 6 horas, ela começa a ser um indicativo importante da possibilidade de uma infecção intraamniótica, e a gente já tem que comunicar ao plantonista, né? O médico assistente já tem que provavelmente prescrever antibiótico profilaxia, para evitar uma afecção chamada de corioamnionites, que é a infecção das membranas amnióticas, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se vocês puderem comentar se o áudio está bem, né? Se está legal, eu agradeço o comentário que vocês possam fazer, para que eu tenha a ideia aqui se a aula está fluindo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Bom, além de avaliar o encurtamento, a dilatação e as membranas amnióticas, quanto à integridade ou quanto à perda de líquido, eu avalio a posição, a consistência desse colo, tá certo? E avalio a variedade de posição fetal, tá certo? Nas apresentações cefálicas fletidas, o meu ponto de referência vai ser a pequena fontanela ou lambda, se ela está à direita da mãe, se ela está à esquerda, se ela está anterior ou se ela está posterior ou transversa. Então, como é uma aula bastante complexa, né? A Betânia está aqui dando feedback do áudio. Eu agradeço, Betânia, por essa sua participação. Quando a gente, de uma maneira geral, né, o que é que a gente vai ter? Quase todas as variedades de posição, elas serão OEA, occipita esquerda anterior. O que é que a gente está querendo dizer? Que a pequena fontanela, né? O osso occipital do bebê na cabeça fletida, isso só é possível na apresentação cefálica fletida, ela está à esquerda da mãe e ela está anterior à mãe. As apresentações anteriores, elas são favoráveis ao parto vaginal.
Bom, determinando tudo isso, vamos falar um pouco da nossa assistência, né? Deixa eu só responder aqui a Paula, onde ela diz que quando a bolsa se rompe, quanto tempo até o parto em si, né? Isso é uma questão, Paula, que a gente não tem necessariamente como te dizer 1 hora, 2, 3, enfim. O que é que a gente sabe? A ruptura da bolsa amniótica, que a gente chama de amniorrex, quando ela é, né, pela espontaneidade, a amniotomia quando ela é provocada, quando a gente rompe a bolsa para avaliar a condição fetal, a condição do líquido. Então, essa amniorrex, ela geralmente vai levar ao parto, tá certo? Mas quando é que é normal ela acontecer, vamos dizer assim? É durante o trabalho de parto ativo, tá certo? Então, aquela mulher que não está sentindo dor nenhuma e começa a perder líquido, provavelmente essa mulher vai ter, né, ela já tem o que a gente chama de amniorrex prematura, ela foi acometida por essa complicação e em questão até de 6, 12 horas, até 24 horas, essa mulher provavelmente começará a ter contrações. Só que a gente vai precisar começar a fazer antibiótico profilaxia para prevenir a coriamnionite. Então, toda vida que a bolsa, né, expandindo um pouco mais a explicação para a Paula e para vocês que estão me ouvindo, toda vez que a bolsa das águas, ela tiver a rotura com 1 hora, né, pelo menos 1 hora ou mais antes de iniciar o trabalho de parto, eu chamo de amniorrex prematura. E esse tempo de rotura e o tempo do trabalho de parto, que a gente chama de latência, eu não tenho, quando eu digo eu, é a literatura. Nós não temos como predizer, né, quanto tempo isso vai levar. Mas a gente sabe que tem uma correlação estreita entre a amniorrex prematura, coriamnionite, infecção materna, infecção neonatal. Então, a gente fica alerta. E a bolsa das águas, né, como a gente pode chamar, ela é esperado que ela se rompa em franco trabalho de parto, geralmente ali tocando 6, 7, 8 centímetros, tá certo? Essa bolsa também pode se romper tardiamente, quando a paciente está no período expulsivo e com bolsa íntegra. Nesses casos, nós podemos até, né, o profissional que está assistindo ao parto, ele pode provocar a rotura das membranas, que é o que eu chamo de amniotomia, para que possa facilitar, né, o momento do expulsivo e ele também possa avaliar as condições do líquido amniótico, né, descomprimir a cavidade amniótica, isso pode ser feito, tá certo? Muito obrigada, Paula, pela tua participação. A Cícera Rodrigues está agradecendo aqui, elogiando a nossa transmissão, a gente também fica muito agradecida e aguardando mais perguntas e comentários de vocês, tá certo? Bom, eu queria falar então um pouquinho, né, da assistência ao parto. A gente já reconheceu que é um trabalho de parto e como é que a gente faz o exame obstétrico na hora que a mulher chega na maternidade. E a partir daí, essa mulher ela vai para o que nós chamamos de sala de pré-parto, né? Ou os boxes individuais, os apartamentos individuais, que eu chamo de PPP, pré-parto, parto e puerpério. Então, se a gente fosse falar da ambiência, né, desse local, as questões esperadas em relação à iluminação, a limpeza, a tranquilidade, a presença do acompanhante, só isso já é uma aula, né? Então, a gente vai falar um pouco de como é que eu devo acompanhar esse trabalho de parto. Então, o trabalho de parto, ele é acompanhado, né, pelo enfermeiro generalista, especialmente pelo enfermeiro obstetra ou médico obstetra. Os enfermeiros obstetras, eles têm um respaldo legal para o parto eutóxico. O que é isso? Sem dificuldade. A partir do momento que tem distócia, parto difícil, parto com dificuldade, isso é distócia, o profissional médico ele precisa ser o principal responsável por aquela assistência, tá certo? A gente precisa também ter essa informação. Então, a gente vai começar a falar agora da assistência. Eu quero só responder aqui ao Fábio, que ele pergunta quanto tempo é considerado normal após a rotura da bolsa. Então, Fábio, deixa eu conseguir te entender assim, né? Eu acredito que você está perguntando, após a mulher ter amniorrex, quanto tempo a gente vai aguardar para o parto? O ideal é que essa bolsa rompesse, então, em franco trabalho de parto, tá certo? Que aí, em questão de poucas horas, 2, 3 horas, essa mulher teria, né? Se ela tiver com 7 ou 8 centímetros, ela já teria o seu período expulsivo. Entretanto, em algumas mulheres, essa bolsa ela vai romper precocemente,
né, que eu chamo de amniorrex prematura, e esse tempo a literatura não tem como te dizer. Então, não tenho como te responder exatamente quanto tempo eu considero normal, né, para que a bolsa se rompa e o parto ocorra. É normal a rotura da bolsa das águas, a amniorrex, que ocorre no trabalho de parto. Quando ela ocorre antes do trabalho de parto, isso não é uma condição normal. Isso é chamado de amniorrex prematura, tá certo? Tem mulheres que não rompem a bolsa, a Wélida está colocando. Sim, tem mulheres que não têm a rotura da bolsa e estão em trabalho de parto, tá certo? É quando a gente chama de amniorrex tardia. E aí, ou a amniorrex não ocorre. E aí a gente provoca, né, a ruptura através do uso de um amniótomo, fazendo essa ruptura provocada que eu chamo de amniotomia. É uma condição que pode acontecer e não quer dizer que a mulher não está em trabalho de parto, não. O padrão de trabalho de parto nós fechamos, né? Que é o quê? A contração e a dilatação. Esse é o trabalho de parto ativo, né? 2 ou 3 contrações em 10 minutos, que tendem a progredir, e uma dilatação de 2 ou 3 centímetros, pelo menos, tá certo? Durante o trabalho de parto, a Fátima pergunta, a mulher deve receber assistência que ofereça a possibilidade de controle da dor? A gente ia tocar isso. E nisso agora, Fátima, muito obrigada pela tua pergunta. O que acontece? Existem várias técnicas, né? A gente já ia conversar da assistência, não farmacológicas de alívio da dor. E aí, especialmente enfermeiros, né? E enfermeiras que trabalham com a saúde da mulher, enfermeiras obstetras, doulas, que são mulheres da comunidade, que se oferecem para esse apoio. A gente pode estar realizando massagens de conforto. Vocês vão ver na aula, Fátima, imagens mostrando como é que se faz essa massagem, o banho de aspersão, tá certo? O banho de imersão, a bola suíça, o cavalinho, o banquinho, todos são instrumentos que facilitam o acompanhamento do trabalho de parto, né, dessa paciente na maternidade e favorecem as boas práticas de atenção ao parto vaginal, tá certo? Então, que métodos não farmacológicos podem favorecer o controle da dor? Te respondendo, Fátima. Primeiro, a presença do acompanhante. Né, a presença do acompanhante de escolha da mulher, seja o companheiro, seja a mãe, seja uma irmã, seja uma amiga, a pessoa que essa mulher escolhe para estar com ela nesse momento do parto é muito importante no controle da dor. Por quê? Porque dá segurança, porque diminui o medo, né? E isso tem um impacto na dor, sim, né? A outra questão é vou já responder a sua pergunta, Valdene. Uma outra questão para aliviar a dor são as massagens na região lombosacral, né? Que a gente pode utilizar um óleo para isso, ou a gente pode utilizar massageadores. E essa massagem, ela é feita, né, com as nossas digitais, de dentro para fora, no sentido da gente liberar endorfinas, né? E a sensação de bem-estar e de alívio da dor, ela é melhorada. E técnicas farmacológicas vão envolver bloqueios, né, que é feito pelo profissional anestesista. Mas o deambular, a presença do acompanhante, o acolhimento, as massagens, o banho morno, a musicoterapia, todas são questões que auxiliam, né, na redução desse momento que a paciente está vivenciando de dor, tá certo? A Valdene pergunta, já li sobre o toque que ele deve ser com luva estéreo. No entanto, o que vemos é o uso de luva simples, né, que é a luva de procedimento. Isso pode trazer alguma complicação? Valdene, muito boa a tua pergunta. O que acontece? A obrigação, vamos dizer assim, né, o rigor da técnica de tocar com luva estéreo, ele é quando a gente suspeita ou quando a gente tem a confirmação de amniorrex, ou seja, de bolsa rota. Estando a bolsa rota, é contraindicado o uso de luva de procedimento, luva simples. Como o trato, né, genital é um trato contaminado, não é um trato estéreo. Se eu tocar com luva de procedimento, estando a mulher com bolsa íntegra, isso não traria maiores complicações, tá certo? Então, fica muito do serviço. Tem serviços que é regra tocar com luva estéreo, tem serviço que é regra tocar com luva de procedimento. Ah, Daiane, mas o que é correto de acordo com a literatura? Bolsa rota impõe mandatoriamente tocar com luva estéreo. Bolsa íntegra
pode ser tocada com luva de procedimento. Então, durante a assistência ao parto, a luva é estéril. O paciente deve proceder a lavagem das mãos, né, a colocação de luva estéril e uma paramentação adequada para evitar a contaminação e para prevenir também, né, a contaminação desprofissional, tá certo? Então, espero ter respondido a sua pergunta, né? Tem alguns serviços, sim, que utilizam a luva de procedimento. Bom, gente, então essa assistência, nós já tocamos a questão da dor, né, pela pergunta da nossa colega, e o que que a gente tem mais dessa assistência? Eu vou estar observando, né? A gente está aqui se aproximando do nosso final da transmissão, mas eu vou falar só mais um pouquinho para a gente fechar essa assistência. E as perguntas que vocês tiverem, eu também estou aqui à disposição para responder. Durante o trabalho de parto, a gente utiliza um instrumento gráfico chamado partograma, que ele é normatizado pelo Ministério da Saúde. Nesse partograma, você vai anotar a frequência de contrações, a progressão da dilatação, a progressão da descida da cabeça fetal, tá certo? Uso de líquidos que você infundiu, utilização de alguma droga que foi preciso fazer, lembrando que droga é prescrito pelo médico, né? Eu respondo já a pergunta do Fábio. A gente vai estar aguardando, só para fechar essa parte, que o toque vaginal ele seja feito a cada 2 horas ou a cada 4 horas quando a mulher está com bolsa rota, e que a avaliação, né, junto com o toque, eu avalio a progressão, que é a descida, que é a pergunta que o Fábio está fazendo, mas eu vou te responder, Fábio. E a gente avalia também a dinâmica uterina, que é o número de contrações em 10 minutos, e a duração dessa contração, né, a cada hora. E a ausculta cardiofetal, como é que a gente faz? Pode ser a cada 15 minutos, a cada 30 minutos e a cada hora. Vai depender do estágio do trabalho de parto. Quanto mais próximo o parto, menor o tempo para a gente ficar, né, entre um intervalo e outro de ausculta. Bom, o Fábio pergunta, eu vou só baixar aqui um pouquinho para eu ver, até quanto tempo pode esperar, né, na parada de progressão para seguir para o parto abdominal? Nós fazemos o seguinte, Fábio, nós avaliamos essa paciente, vamos colocar às 9 da manhã, né, e encontramos que o feto estava num plano de DELI, né, que é o plano de orientação para essa descida, que a gente geralmente utiliza, tem o de DELI e o de Roche, mas enfim, eu avaliei que o feto se encontra em determinado plano. Daqui a 2 horas, quando eu toquei novamente, está o feto no mesmo plano de descida, ele não progrediu a descida. Então, eu avalio 2 vezes isso. Se pela segunda vez o feto permanece, né, no mesmo local, não progride, eu chamo de parada secundária de progressão. E aí, muito provavelmente, essa progressão não está se dando porque há o que eu chamo de vício pélvico, né, uma bacia viciosa. Há uma dificuldade para que os diâmetros da cabeça fetal ultrapassem os menores diâmetros da pelve materna. E nesse caso, o que é que nós devemos fazer, portanto? Nós devemos identificar que se trata de uma distócia, né, se você for enfermeiro, e encaminhar isso ao profissional médico, tá certo? Seja numa casa de parto, a paciente tem que ser encaminhada para um hospital, ou no próprio hospital, no parto assistido pelo enfermeiro, ele vai encaminhar essa paciente para os cuidados médicos. Gente, então o nosso tempo está se encerrando, né? Mas a aula de parto ela é uma aula muito complexa, tem muito assunto para a gente falar, né? E aqui a gente quis trazer alguns conceitos importantes para a assistência. Mas a gente tem na aula, que eu convido vocês agora a ir avaliar lá e observar no link, baixar a aula, né? E observar todo o material, nós temos todo o leque de assistência focada às boas práticas ao parto vaginal. Então, lá vai estar a questão do banho morno, das técnicas não farmacológicas de alívio da dor, várias questões que vocês podem estar consultando e tirando a dúvida de vocês. O parto vertical, né, que nós não tivemos como fazer aqui a explicação, mas lá vai ter. Enfim, eu espero muito que vocês possam visitar o link, né, e poder ter acesso a esse material que foi preparado especialmente para vocês. Gostaria também, então, só de frisar assim, as boas práticas, elas pedem que a mulher não seja colocada em jejum durante todo o trabalho de parto. Pode-se oferecer água, líquidos ralos para essa mulher, né, para que evite a cetose, evite
que a mulher se esgote durante o trabalho de parto, né? E são várias questões que a gente poderia aqui está trabalhando, né? O Fábio pergunta aqui se a neonatologia será abordada. Não nesse primeiro momento, Fábio. Nós vamos ter semana que vem, né? E eu convido vocês a estarem todos os dias comigo aqui no mesmo horário, de 14 às 14h40, tá certo? Para que a gente possa trabalhar as temáticas que virão na semana que vem, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente tarde e espero vocês aqui na próxima semana para a gente estar discutindo ainda de temas muito importantes sobre a saúde da mulher. Muito obrigada, uma boa tarde.